Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que este mercado é apaixonante. Não há um dia que seja aborrecido. Portanto, se nós queremos ter entusiasmo e queremos algo que nos crie sempre aquela dúvida, aquela expectativa, é o mercado das criptomoedas. É fascinante. De momento estamos a cair 15%, no dia a seguir temos uma subida de quase 8 ou 9% por parte do Bitcoin e Ethereum a subir 11%. Tudo muda de repente, tudo é alterado e as nossas projeções, ideias, convicções são alteradas de facto a uma velocidade estonteante. Vamos falar exatamente o que é que aconteceu, porque é que tivemos um dia tão bullish ontem e que projeção é que nós podemos fazer daqui para a frente, fazendo já aqui o disclaimer que ninguém tem bolas de cristal, ninguém adivinha o futuro e tal como eu disse no outro episódio, nós temos que analisar os dados que estão em cima da mesa, mas sem estar de uma perspectiva fundamentalista e convicções profundas, porque isso efetivamente é um erro. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Eu imagino aquelas pessoas que acabaram de chegar a este mercado e veem Bitcoin aqui 15% no espaço de alguns dias, veem depois Bitcoin a subir 8%, e as pessoas devem pensar, mas que raio, está tudo doido. É mesmo assim, cripto é volatilidade pura e é por causa disso é que isto é tão fixe. Portanto, se queres ficar a par das últimas novidades, e convém, recomendo mesmo que sigas aqui o Alex Crypto, que eu faço um esforço para te manter a par e espremo tudo aquilo que realmente é importante para poupar o teu tempo. Também faço análise gráfica técnica, também faço análise a dados on-chain e coloco-te a par das últimas novidades também do mercado tradicional e hoje temos que falar sobre isso, que foram de facto novidades importantes. Mas antes de avançarmos e antes de pedir que também subscrevas o canal, coloques um gosto e comento. Temos que falar que nós estamos a chegar à altura dos impostos, meus amigos, é verdade. Para o mês que vem temos que colocar as nossas declarações de IRS e quem está a fazer vendas para euro precisa mesmo de fazer essas declarações. Não se esqueçam que é obrigatório, ou seja, é o nosso dever, é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Portanto, eu recomendo a CoinTracking. E porquê é que eu recomendo a CoinTracking? Para já, agrega todas as plataformas que nós utilizamos. Todas. São cerca de 300 plataformas que eles têm. Tem uma importação automática via APIs, ou seja, não tens de estar a fazer migração uma a uma, trade a trade, portanto é muito simples. Eles também têm uma análise pessoal de todos os teus ativos, ou seja, fazem todo tipo de análise e consegues perceber como é que está o teu portfólio e tudo mais, e fazem aquilo que é mais importante, tratam da tua declaração de imposto, que é efetivamente muito importante. E atenção, no nosso país, eles fazem com uma série de países. Também podes pedir ajuda profissional, obviamente tem um custo acrescido, mas se operas muito neste mercado e se utilizas muitas plataformas, tu vais mesmo precisar de um especialista na área e a CoinTracking é exatamente isso, um especialista na área. Portanto, se queres também ajudar o canal, subscreve a CoinTracking via link que está na descrição deste episódio, que podes encontrar lá no final do episódio, numa bolinha que lá vai aparecer o logotipo da CoinTracking. Vamos então avançar para as notícias e o catalisador externo foi o Fed. Foi o Sr. Jerome Powell. Não foi propriamente a não decisão, que aquilo para mim foi uma não decisão, ou uma não alteração, digamos assim, das taxas de juros, mantém-se exatamente no mesmo patamar, mas foi aquilo que foi dito pelo Sr. Jerome Powell. E ele foi tremendamente dovish. Dovish significa que é bullish, ok? E o que é que ele fez? Qual foi a previsão? Ele previu que durante os próximos tempos, ou seja, até ao final do ano, vão haver 3 cortes de juros em 2024. E foi mesmo muito interessante. Porquê? Porque durante a reunião que eles tiveram, os formuladores de políticas previram uma redução nas taxas de juros para 4,6% até ao final do ano. Neste momento está em 5,5%. É quando o mesmo nível médio projetado na perspectiva de dezembro. Junto com a decisão sobre as taxas de juros, os formuladores de políticas do Fed também fizeram uma revisão das suas previsões económicas e elevando a perspectiva de crescimento dos Estados Unidos deste ano para 2,1%, passando então de uma projeção que era de 1,4%, ou seja, de passar de 1,4% para 2,1%. No entanto, a perspectiva para a inflação continua a ser um desafio, com a previsão de inflação geral a manter-se estável, enquanto a projeção para a inflação anual, a denominada Core Inflation, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, foi ligeiramente elevada para 2,6%. Ou seja, as perspectivas da economia americana é que as coisas continuem a crescer e que estejam de facto saudáveis. Mas
As perspectivas ao nível da inflação é que ela não vai baixar, é que ela vai manter-se estável. Então, por que raio é que se está a baixar as taxas de juros? Certo? Porque ao baixar as taxas de juros, as pessoas vão começar a consumir mais. Se vão começar a consumir mais, a inflação vai aumentar. Se a inflação vai começar a aumentar, não é isso que se quer, certo? Pelo menos para baixar abaixo dos tais 2% que jurou a pé juntos que iria acontecer e novamente falou que as taxas de juros vão abaixo de 2%, não se entende muito bem o porquê deste afrouxar, digamos assim, nas taxas de juros. Ou melhor, entende-se por dois motivos. Primeiro, pelo setor bancário. O setor bancário não aguenta as taxas tão elevadas depois do Fed já lhes ter tirado o tapete e dizer assim: meus amigos, não contem mais com a nossa ajuda, portanto, a partir de agora desenrasquem-se. Portanto, as taxas de juros têm que baixar porque eles precisam de ir ao mercado para se autofinanciar e não se vão autofinanciar com taxas tão elevadas. Outro motivo, portanto vão ser três, outro motivo é o próprio Banco Central americano, digamos assim, a própria dívida americana tem que ser paga e para ser paga tem que se ir aos mercados também buscar dinheiro. E o terceiro motivo, que acho que é para mim um dos principais, é que nós vamos ter no final do ano um evento que acontece de vez em quando, que é o quê? As eleições americanas, certo? Quem é que pôs o Sr. Jerome Powell no sítio onde está? Exatamente, o atual presidente americano. Portanto, é de todo o interesse, tendo em conta que os americanos votam com o bolso, é de todo o interesse que a economia esteja pujante na altura das eleições. E vão ser das eleições mais disputadas que nós vamos ter porque o país está claramente fraturado. Portanto, aquilo que está a acontecer é, na minha perspectiva política, ignorando um pouco, se calhar, as necessidades que os americanos precisam ter numa perspectiva equilibrada ao nível de economia e finança, e estamos apenas e só a pensar naquilo que é interessante para aqueles senhores, que é exatamente manter os seus cargos. Isto é a minha perspectiva, não quero tornar este canal político, como é óbvio, mas pelo menos foi aquilo que eu interpretei, e deixa nos comentários, que isto pode ser um autêntico disparate na tua opinião, mas é aquilo que eu vejo. Ora bem, como é que os mercados estão a apontar para os próximos tempos? Que em maio não vai haver qualquer alteração, mas nós não vamos ter muito mais reuniões até ao final do ano, certo? Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter 6 reuniões. Se ele disse que vai baixar 3 vezes, significa que vão precisar de 3 reuniões. Portanto, a previsão dos mercados é que já em junho, que já vamos baixar então 25 pontos, depois julho mais ou menos fica tudo igual, mas depois reparem em setembro já baixa para os 475.500 e depois em novembro, dezembro, a última descida das taxas de juros. Portanto, a previsão então será junho, setembro e depois novembro, que seja a última descida das taxas de juros. É aquilo que os mercados estão neste momento a apontar. Evidentemente que isto pode alterar de uma forma rápida, tendo em conta algum catalisador externo, por uma desgraça qualquer, como é aquela guerra que anda a ser ameaçada como a Terceira Guerra Mundial. Mas pronto, ninguém quer isso. Esperemos que as pessoas tenham juízo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Agora, como é que Bitcoin normalmente se comporta quando estamos a falar da descida das taxas de juros? Porque há aquela questão, se vão descer taxas de juro, por norma os mercados caem. É assim que tem sido sempre assim, certo? Ou quase sempre assim. Porém, tal como eu acabei de dizer, as projeções para a economia americana não são más, são boas. E normalmente os mercados caem porque as pessoas ficam numa situação complicada. Temos uma recessão. Se nós não vamos ter recessão, tendo em conta aquilo que está a ser dito pelo próprio Fed, provavelmente então os mercados não vão cair. E como há um afrouxar do garrote, o que é que há aquela tendência? A tendência de maior risco, além da liquidez que está a entrar nos mercados, como nós já vimos pelos diferentes bancos centrais. E como é que Bitcoin se comporta quando há uma redução das taxas de juros? Vamos ver aqui, em 2020 as taxas de juros estavam nos níveis que estavam e Bitcoin teve uma subida muito expressiva, como vocês podem ver, dos 8.000 aos 69.000. Tal como também tivemos durante muito tempo, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, em que só depois as taxas começaram a atingir valores mais altos, Bitcoin portou-se muitíssimo bem. Portanto, Bitcoin é um ativo que gosta de ter taxas baixas, mas eu também acho que ela gosta de ter taxas altas porque pode funcionar como hedge. Portanto, Bitcoin eu acho que tem essas duas valências, ok? Valências. Agora, na Europa, por cá, o discurso foi muito semelhante. Christine Lagarde veio dizer que provavelmente em junho vai haver uma descida das taxas de juros, mas não se quer comprometer a dizer que nós vamos ter uma tendência contínua de descida das taxas de juros, tal como aconteceu nos Estados Unidos. Mas Christine Lagarde normalmente anda um bocadinho a reboque e vai sempre mais tarde do que o que acontece nos Estados Unidos. Portanto, ela diz que vai analisar e se tiver que voltar atrás, irá voltar atrás, porque eles querem de facto baixar as taxas, a inflação para níveis mais ou menos aproximados dos
2%. Mas eu sinceramente, eu acho que nós vamos ter que nos habituar a viver com uma inflação ali acima dos 2%, perto dos 3% durante, acho que vai ser a nova norma para os próximos anos. Espero estar enganado, espero que a inflação deixe, mas parece-me que efetivamente vamos caminhar para isso. E tal, aqui está. Ontem os mercados subiram, isto é o Nasdaq, como vocês podem ver, teve uma subida expressiva. Hoje já temos aqui um gap, ou seja, no pre-market deu logo um salto também significativo. Se nós olharmos para o SP500, a mesma coisa, reparem como ontem subiu de uma forma muito expressiva. Dow Jones a mesma coisa, hoje também está a subir. E Bitcoin ontem teve então uma belíssima engulfing candle, que neste momento estamos a ter uma ligeira correção, mas não é nada demais. Mudando isto aqui para a semanal, está muito interessante. Eu sei que ainda faltam 3 dias para fechar esta vela semanal. Nós tivemos uma Doji Candle, lembra-se que eu tinha dito, se nós fechássemos esta vela vermelha, e se fecharmos esta vela vermelha cá mais para baixo, isto para mim vai ser claramente uma estrutura de inversão, mas podemos estar agora a ter um cenário, que era aquele cenário que eu também já tinha falado, e era o cenário para mim ideal, que é um certo período de lateralização, ou seja, não há uma confiança plena para Bitcoin atingir máximos históricos, e também vai depender muito dos ETFs, já vamos falar sobre isso, mas também se calhar não há aqueles motivos para o mercado cair tão e fazer uma correção de 20, 30, 40%, porque de facto o Fed, aquilo que disse, é tremendamente bullish para os mercados. Portanto, se calhar aumenta aqui a probabilidade ao nível de uma lateralização por parte de Bitcoin e quiçá restantes altcoins. Também uma boa notícia é que o funding rate neste momento fez um reset e neste momento as pessoas vão novamente começar a aumentar a sua alavancagem. Isto significa que estamos longe de liquidações profundas, tendo em conta o leverage que já saiu de todo o mercado. O que é mais curioso é que Bitcoin reagiu de uma forma muito expressiva e muito positiva, mesmo num dos dias mais vermelhos ao nível dos ETFs. Reparem, nós temos aqui um outflow de 261 milhões de dólares, só no dia anterior é que nós tivemos 326 milhões de dólares, mas mesmo assim Bitcoin conseguiu subir e reagir positivamente. Portanto, aquele catalisador por parte do Fed foi ainda mais importante do que aquilo que normalmente é a norma e que influencia este mercado, que é os ETFs americanos, ok? Agora, nós também temos que ter atenção isto. Se a Grayscale continuar a vender o que está a vender, ela vai ficar sem Bitcoin em 4 meses. E eu acho que isto não vai acontecer. Eu acho que vai chegar a um ponto em que a própria Grayscale vai parar de vender e já se começa a falar que eles vão reduzir a sua taxa. Eles têm uma taxa de 1,5%, claramente acima, muito acima, 5 vezes mais acima dos outros. E eu acho que a partir do momento em que eles começam a ver que as pessoas continuam a sair, isto também não é benéfico para a Grayscale, porque eles também ganham com esta comissão desta percentagem, então vão começar a baixar a taxa de juros, os juros que estão a ser aplicados. E ao baixarem esses juros, eu acho que vai haver menos saída por parte da Grayscale. Portanto, parece-me a mim que esta sangria também vai ter que acabar, nem que seja acaba daqui a 4 meses, que é quando eles já não têm mais Bitcoin. ETFs de Bitcoin provocam uma mudança psicológica. Isto é o que está a dizer o banco da Goldman Sachs, este novo player que aqui está, e diz mesmo que novas instituições vão investir em Bitcoin. Portanto, de acordo com o chefe de ativos digitais da Goldman Sachs, o Sr. Matthew McDermott, a recente ascensão dos ETFs Spot Bitcoin está a criar um catalisador que é uma mudança psicológica nos investidores, indicando um aumento do apetite institucional por criptoativos. Durante a sua participação na conferência Digital Asset Summit em Londres, o Sr. McDermott destacou que, embora a ação do preço da Bitcoin ainda seja influenciada principalmente pelos investidores de varejo, agora são as instituições que estão a mostrar interesse significativo. O Sr. McDermott diz também que o banco está a observar de perto as tendências do mercado e está otimista em relação ao potencial de crescimento de Bitcoin e outros ativos outros ativos digitais. Portanto, aqui, sinceramente, eu acho que ele está apenas a constatar aquilo que nós já constatámos e andamos aqui a dizer há algum tempo. Notícia relevante ainda sobre Bitcoin, para depois passarmos sobre outros assuntos. Reservas de Bitcoin dos mineradores atingem menor nível desde 2021. E isto é bom, porque normalmente o pessoal despeja uma série de moedas porque precisam de comprar novos equipamentos, porque o halving vem aí, então precisam ter máquinas mais recentes para gastar menos energia. Pelos vistos, as reservas de Bitcoin dos mineradores já estão num mínimo muito interessante, que é ao nível de 2021. Isto significa que vai passar a haver uma menor pressão de venda por parte dos mineradores. Não é que seja
pelos mineradores que o mercado sobe e desce de uma forma abrupta, mas obviamente que é menos um daqueles que está a vender. E o preço, como vocês sabem, só cai se houver mais gente a vender do que a comprar. Portanto, fica aqui também a informação. Um dado muito interessante por parte do CryptoQuant, que eles fazem uma análise de dados on-chain, é que nós estamos ainda muito longe de o pico que aconteceu em 2021 e 2017, 2018, onde os short-term holders, aquelas pessoas que chegam mais recentemente ao mercado, portanto o pessoal de varejo, digamos assim, em que compra BTC em força. E nós neste momento estamos apenas nos 48%, ou seja, metade praticamente daquilo que nós vimos em 2021, que era 84%, aquilo que nós vimos em 2018, que era 92%. Estamos numa zona muito semelhante àquela correção, àquele topo que ocorreu em 2019 e depois tivemos uma lateralização durante vários meses e aquele crash do Covid que toda a gente se lembra seguramente. Portanto, numa perspectiva de ciclo, estamos ainda longe, e eu concordo inteiramente com isto, estamos ainda longe de um topo final para Bitcoin, certo? Pronto, Bitcoin falada, vamos agora falar sobre Ethereum. Sobre Ethereum porque eu acho que é tremendamente importante Ethereum. Ethereum porque se nós queremos ter uma altcoin, meus amigos, se nós não tivermos Ethereum em força, isso não vai acontecer. Fundação Ethereum está a ser investigada por uma autoridade estatal. Portanto, a Fundação Ethereum, uma organização sem fins lucrativos, que apoia o ecossistema Ethereum, está atualmente sob investigação por uma autoridade estadual não especificada. O propósito desta investigação ainda é desconhecido, portanto, o assunto é confidencial. Porém, a Fundação Ethereum diz que nunca foi contactada por nenhuma agência em qualquer lugar do mundo de uma forma que exija que esse contacto não seja divulgado. Portanto, esta fundação divulgará publicamente qualquer tipo de inquérito de agências governamentais que esteja fora do escopo de regular operações de negócio. No entanto, esta declaração que eles tinham postado foi removida do seu site ao mesmo tempo que eles retiraram um canário de garantia. O que é que este canário de garantia significa? É uma forma de indicação visual ou textual que algumas empresas incluem nos seus sites para informar que nunca receberam qualquer intimação governamental, secreta ou solicitação de documentos. Portanto, em princípio, essa solicitação já foi feita. Agora, nós não sabemos do que é que se trata. E mesmo que isto seja o pior dos cenários, que é, por exemplo, a SEC começar a classificar a Ethereum como valor mobiliário, meus amigos, o pior que pode acontecer é a Ethereum levar uma multa, certo? Não vai acontecer mais nada do que isso. Porque já nós tivemos outras situações, principalmente plataformas, em que tiveram que pagar umas multas, mas continuam todas cá e continuam a operar e tudo mais. Portanto, é preciso saber ler isto com o discernimento necessário e não entrar em parafusos e dizer assim, meu Deus, Ethereum vai acabar, isto vai ser o fim do mundo, as altcoins vão terminar, não sei, nada disso, meus amigos. É um processo mais ou menos doloroso de entrar dentro da regulamentação, de haver aquela fusão daqueles dois mundos entre o mundo digital das criptomoedas e o mundo tradicional, ok? Portanto, vamos ver então, supostamente a SEC pode estar então a planear um ataque a Ethereum, considerando um valor mobiliário ou uma security. Lembrem-se que Gary Gensler já falou, quando andava na faculdade, disse claramente, taxativamente, que Ethereum não era um valor mobiliário. Tal como em frente ao Senado, lembra-se dele ter derrapado ali e não sabia dizer e não sei o que mais, fazia muitas perguntas e dizia assim, oh amigo, isto é muito simples, ou é ou não é. E o gajo brincava com as palavras, o senhor Gary Gensler brincava com as palavras e não dizia nada de jeito. Pronto. Nós ainda não estamos naquela fase em que temos uma certeza absoluta que a SEC não vai considerar Ethereum uma security, certo? Mas, reparem bem, esta notícia é muito interessante. Segundo esta empresa que se chama A16Z, Ethereum não é um título. E ele explica muito, muito bem. Portanto, em resposta às ações da SEC, Brian Quintenz, chefe global da política da Andreessen Horowitz, pronto, esta empresa, uma empresa líder de capital de risco com investimentos significativos no espaço criptográfico e de 35 bilhões de dólares em ativos sob gestão, opõe-se veemente à tentativa da SEC. Quintenz, por meio de uma série de declarações no antigo Twitter, apresentou um argumento convincente contra a investigação da SEC. E este argumento é mesmo muito forte. Reparem bem. Quando a SEC permitiu que ETFs de futuros de Ethereum fossem negociados nas suas bolsas de valores reguladas, ok? Ela reconheceu explicitamente
o status de subjacente de Ethereum como sendo um valor não mobiliário e fora da sua jurisdição, ou seja, uma não security, certo? Ele elaborou ainda mais sobre este tema, sobre a importância da decisão da SEC após a transição de Ethereum para um modelo de prova, o Proof of Stake, dizendo: é importante realçar que esta decisão de aprovação de ETF em futuros, reparem na data, em outubro de 2023, ocorreu bem depois que Ethereum mudou para o Proof of Stake em setembro de 2022. O que significa que para a SEC, a Ethereum, no seu estado atual, em outubro de 2023, não era um título, não era uma security. E isto é tremendamente importante, meus amigos, ok? Porque há o Ethereum Proof of Work e há o Ethereum Proof of Stake. Mas se a SEC aprovou Ethereum em futuros, supostamente deu-lhe a bênção, não pode depois dizer que o Ethereum atual é uma security. Não pode. Isto vai cair em tribunal, é certinho. E nós já estamos na antecâmara de ver aquilo que aconteceu com Bitcoin. Isto mais cedo ou mais tarde o ETF de Ethereum vai ser aprovado. Nós sabemos que há um prazo muito importante em maio e nós sabemos que existe outro muito importante também em agosto, que é o da BlackRock. Se isto não for aprovado pela SEC, isto vai tudo para tribunal. E em tribunal vai cair, tal como caiu com Bitcoin, com Grayscale exatamente, a ganhar essa ação em tribunal. Portanto, meus amigos, é apenas uma questão de tempo. Aliás, a Grayscale está a seguir a Fidelity e também pretende adicionar staking no seu ETF de Ethereum. Bruxos, já se aperceberam, do erro da perspectiva deles, da SEC, que foi cometido ao aprovar o ETF de futuros. Portanto, meus amigos, como vocês veem, estes grandes players institucionais vão claramente lutar contra esta decisão, porque é o seu dinheiro, é o seu capital, e estão a mexer no negócio. Portanto, eles não querem que este negócio seja mexido, principalmente em ano de eleições, meus amigos. Principalmente em ano de eleições. Aliás, o Ran Neuner diz uma coisa muito interessante. A SEC ataca e depois isto é um catalisador bullish para o mercado. Porque reparem, quando a SEC atacou, por exemplo, Solana, ela estava a $15 e neste momento está a $190. Quando atacou Cardano, a dizer que era uma security, Cardano passou de 25 cêntimos para 65 cêntimos, preço atual. Matic passou de 76 cêntimos para neste momento 98 cêntimos. Coin, que é da Coinbase, passou de $50 para $240. Dá vontade de dizer, ainda bem que a SEC está a ir atrás de Ethereum, porque significa que se calhar já atingimos um fundo do preço de Ethereum e que a partir de agora vai ser sempre a subir. Não sei se é verdade ou não, mas é de facto muito interessante. E agora temos o grande player, o grande protetor, na minha opinião, para Ethereum para os próximos meses, que é a BlackRock. Não é por acaso que eu pus aquela capa com o guarda-chuva com Ethereum por baixo, era o guarda-chuva de Ethereum. Ethereum dá as boas-vindas a uma virada, este é o termo brasileiro de jogo, stablecoin de rendimento da BlackRock. É verdade, a BlackRock neste momento fez um upgrade, digamos assim, na sua estratégia. Portanto, na quarta-feira, a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, anunciou o lançamento do seu primeiro fundo tokenizado na blockchain Ethereum. Não foi em Solana, não foi em XRP, não foi Matic, não foi numa série de blockchains que existem por aí. Não, foi em Ethereum, marcando um avanço significativo na redução da lacuna entre as finanças tradicionais e os ativos digitais. A BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, que vai ser conhecido como BUILD, visa fornecer aos investidores qualificados rendimentos em dólares americanos através da tecnologia blockchain. A tokenização está no centro da estratégia de ativos digitais da BlackRock. Com o BUILD, vai permitir a emissão e negociação da propriedade na blockchain Ethereum. Reparem bem esta afirmação. Permitir a emissão e negociação de propriedade na blockchain Ethereum. E isto, meus amigos, é claramente RWA, ok? Tokenização de ativos. A Build foi projetada para manter um valor estável de $1 por token, distribuindo dividendos diários acumulados diretamente às carteiras dos investidores com novos tokens a cada mês. O fundo investe principalmente em dinheiro, títulos de tesouro dos Estados Unidos e acordos de recompra, garantindo um rendimento seguro para os detentores de tokens no blockchain. Além disso, o ecossistema de Build inclui nomes de prestígio como Anchorage, Digital Bank, BitGo, Coinbase e Fireblocks, estabelecendo uma base sólida para as operações de fundo. E como é que, obviamente, a comunidade Ethereum reagiu? As reações foram extremamente positivas, com figuras da indústria como o Sr. Anthony Sassano e Ryan Berkmans, citando o lançamento como um sinal de alta tanto para Ethereum como para o mercado criptográfico mais amplo.
O senhor Sassano diz mesmo que o lançamento de uma moeda estável com rendimento em Ethereum pela BlackRock ainda é uma das coisas mais otimistas que já aconteceram neste mundo das criptomoedas, e o mercado definitivamente ainda não digeriu isso. Eu acho que digeriu em parte porque Ethereum estava a subir 11%, mas acho que isto é de facto um game changer e as pessoas que ainda não se aperceberam da importância deste posicionamento da BlackRock. Ou seja, meus amigos, não me parece que a BlackRock, neste momento, a colocar um fundo com 100 mil dólares em USDC na rede Ethereum, certo? Esteja a pensar que a Ethereum vai perder o seu caso, ou melhor, que a BlackRock e todos os ETFs, digamos assim, vão perder o seu caso com o ETF de Ethereum, exatamente, e que a SEC vai considerar a Ethereum uma security. Não me parece de todo. E, meus amigos, lembrem-se, o que é que vai acontecer no final do ano? Exatamente, eleições. Normalmente, quem é que investe nas eleições? Quem é que arranja dinheiro para esta maltinha toda? Pois, não vai ser o Gary Gensler que lhes vai dar dinheiro, meus amigos. São estes meninos aqui da BlackRock e outros que lhes vão dar dinheiro. Portanto, quem manda são estes senhores e não o Gary Gensler da SEC. Certo? E olhando para Ethereum no par BTC, e aqui tenho que fazer uma confissão. Eu tinha-vos dito no outro episódio, ou penúltimo, acho, antepenúltimo, ou qualquer, iria converter Ethereum para BTC, iria voltar a BTC. Porém, há coisas do destino. Eu estava a tirar Ethereum do staking da Lido, certo? Mas aquilo demora para aí 3 dias. Portanto, eu ainda não consegui fazer essa venda. E eu neste momento já estou a pensar em não fazer nada dessa venda. Já estou a pensar em manter-me em Ethereum durante mais algum tempo. Mas pronto, eu vou continuar a analisar este gráfico. Foi apenas só para eu tirar isto da minha consciência e não ficarem a pensar que eu já vendi Ethereum para BTC, tal como eu disse que iria fazer. Mas por este capricho, digamos assim, do tempo da Lido que demora a voltar do SC Ethereum para Ethereum, ainda não o fiz e estou na expectativa se o irei fazer, certo? Outra narrativa que neste momento está a começar a subir está obviamente ligado com o RWA, como eu acabei de dizer. E um dos projetos que disparou logo no imediato foi Ondo. Eu já tinha falado convosco em Ondo, atenção, disclaimer, eu tenho o Ondo, comprei Ondo muito cedo, mas ele subiu 41%. E porquê? Porque no ecossistema de Ondo, reparem o que é que está aqui. BlackRock, ok? E a Ondo é claramente o ativo, digamos, que faz a ligação com o grande capital, com o capital pesado para o RWA, além de ter por trás Coinbase e Pantera. Não estou a dizer que é para vocês investirem em Ondo, estou a dizer que é uma consequência natural, tal como Rio subiu bastante, tal como NXRA também subiu bastante. Eu estou a dizer estes ativos porque eu tenho na minha carteira e vi eles a subirem. E portanto, toda a narrativa RWA subiu claramente e provavelmente vamos ver eles a continuarem a subir, tendo em conta aquilo que a BlackRock fez. Aquilo que a BlackRock fez, meus amigos, é muito importante, não deve ser ignorado. Vamos falar então mais uma coisa sobre Ethereum e é o problema das taxas. Raios parte das taxas de Ethereum, que é mesmo muito chato. Então, os próprios programadores neste momento já estão fartos das taxas elevadas e de verem muita gente a fugir para Solana e outras L2 que estão a querer fazer operações com taxas mais baixas. Então, eles estão mesmo, o Sr. Eric Connor e o Sr. Mariano Conti querem aumentar o limite de gás de 30 milhões para 40 milhões. O que é que isso vai significar, se isto for aprovado, numa redução das taxas entre 15% a 33% na rede, na Layer 1 de Ethereum. Façam isso, meu. Então aumentem para 100 milhões, também, que é para baixar isso ainda mais e serem as taxas efetivamente mais baixas. Agora, falando de outras notícias que não deixam de ser importantes, atenção, e se ainda não fizeste, coloca um gosto, comenta e subscreve o canal. Robinhood lança carteira de criptomoedas para Android em todo o mundo. Lembra-se de falar sistematicamente na importância de criar pontos com o mundo real, vamos chamar assim, se me permitem a expressão, e o Robinhood está exatamente a fazer isso, portanto, excelente notícia também. Também dizer que Arbitrum supera Ethereum em transações diárias com o crescimento das L2. Lembra-se que eles neste momento têm taxas muito mais baixas e Arbitrum está exatamente a ganhar com isso. E se olharmos aqui para o gráfico de Arbitrum, está bastante bullish. Está a fazer suporte aqui nesta linha diagonal. Também fez suporte aqui na VWMA. Está acima deste último topo aqui de abril de 2023 e numa perspectiva aqui de bull flag. Se calhar temos aqui um período de lateralização até depois o breakout, mega breakout, que será esta bull flag é efetivamente muito grande. Portanto, parece-me que Arbitrum também está a reagir muito bem. E, meus amigos, que vela na semanal que nós estamos a ter.
Isto é uma Dragonfly Doji Candle, das velas mais potentes que existem no mercado, portanto, principalmente numa semanal. Vamos lá ver se isto termina assim, seria mesmo muito bullish. Outro ativo que é tremendamente bullish é Avalanche. Avalanche fez uma parceria com Alipay e pode chegar a 100 milhões de utilizadores. Brutal parceria. A Avax claramente vai dar cartas neste ciclo porque é das plataformas que está mais bem posicionada para o gaming e neste momento a fazer uma parceria também com a Alipay é de top, é mesmo topo. E o gráfico revela exatamente isso. Nós estamos a conquistar degraus, conquistamos os $30, fez breakout, retest, suporte, reparem aqui, engulfing não, aqui, bullish candle, aqui que vocês estão a ver aqui a verde, subiu novamente. Temos neste momento estamos a fazer retest nesta zona aqui dos 49, $50 e se aguentar acima dos $50, principalmente se fizesse aqui uma lateralização de algumas semanas, isto seria efetivamente bullish para depois começar a atacar a zona aqui dos $66. E depois, tal como disse anteriormente, fazer suporte aqui sim, significa que vamos atacar também o máximo histórico, ou pelo menos temos aqui este valor intermédio dos $100, depois sim os $144. Para mim a Avax vai fazer máximos históricos neste ciclo, se nada de anormal aconteça, mas é bastante bullish até pelo meu indicador, vocês podem ver que estamos a fazer suporte nas Moving Average. Está mesmo muito bem. Outra parceria interessante é Immutable X e Polygon. Portanto, relacionado com o gaming também, é um fundo de 100 milhões para jogos da blockchain. Portanto, excelente parceria também com dois big players. Se olharmos para Immutable X, atenção, quer Avax, quer Immutable X, quer Matic, eu também tenho no meu portfólio, vamos já fazer aqui o disclaimer, também continua muito bullish, tal como eu disse para Arbitrum, a conquistar degraus, aquilo que nós podemos ver, ok, duplo fundo, ou melhor, não é duplo fundo, um baixo mais alto, uma estrutura semanal bastante bullish, conquistamos as Moving Average, passámos este pivô de alta e fizemos o retest, portanto isto significa que conseguimos conquistar toda esta zona aqui abaixo de $1,59. A partir daqui tudo indica que vamos continuar a subir. Portanto, novo breakout, agora estamos também a fazer retest, reparem, ao último pivô de alta nos $2,58 e também foi pivô de alta em 28 de março de 2022 e acho que se fizermos esta vela aqui esta bullish candle que aqui está neste momento a seguir a surgir, este martelo, significa que provavelmente vamos atacar aqui este alto dos $5,53. Portanto, muito bullish neste momento também para Immutable X, tal como a Matic. Matic tem demorado o seu tempo, mas parece-me a mim que elas neste momento fez um retest ao breakout deste mega triângulo de acumulação e temos aqui uma bull flag, como vocês podem ver, e aqui o target desta bull flag já aqui está traçado, vai casar muito bem com o pivô, vai casar aqui com o pivô de alta de fevereiro de 2023, que é ronda aqui os zona dos $1,50, 1.6, 1.7, ok? E também, se vocês forem ver, é a retração aqui de Fibonacci, aqui deste baixo que aqui foi feito. Portanto, parece-me que Golden Zone, portanto, parece-me que efetivamente está bullish para Matic. Outra moeda que não deixa de estar neste momento na ordem do dia é Dogecoin, é verdade. Eu estou a falar de Dogecoin, nem parece meu, mas sim, uma memecoin. Salta 18% com o plano da Coinbase de lançar negociações de futuros de Doge. E se nós olharmos aqui para Doge, está tecnicamente muito interessante. Eu não posso dizer que não, porque reparem, nós tivemos praticamente 2018, abril de 2018, janeiro de 2021, um enorme período de acumulação e depois levou a uma subida super expressiva, ok? Reparem aqui de 11.000%, madre mia, ok? Em que tivemos aqui claramente o tal breakout e retest. O retest é sempre muito importante porque valida o breakout. E agora nós de maio de 2022 a fevereiro de 2024, ou seja, praticamente 2 anos, um pouco menos, tivemos esse breakout e nós neste momento estamos a ter esse retest. Portanto, claramente parece-me a mim que nós vamos ter Dogecoin agora começar a sua verdadeira subida aqui, quiçá para atacar máximos históricos ou até mesmo passar. Não quer dizer que vai passar ou não, até porque o supply julgo eu que é maior, não me citem isto, mas eu acho que sim. Mas efetivamente, reparem onde é que está o baixo. Está na zona dos 0.05 e antes Doge estava em 0.0002. Isto parece-me claramente bullish para Dogecoin e parece-me que nós vamos fazer máximos históricos em Doge, ok? Mais uma vez não me citem, porque isto é uma memecoin e eu desconfio sempre de memecoins. Meus amigos, é tudo, espero que tenham gostado do episódio, deixem um like, vamos chegar aos 500 gostos, vamos chegar aos 1000, vamos ser valentes, vamos chegar aos 1000, ok? E vejo-vos no próximo episódio, que não sei, se calhar só para a semana, não sei, ok? Beijinhos, abraços e até uma próxima, tchau.